onde as pessoas estão seguindo vento de doutrinas. Cada dia que passa, a liga e o movimento do engano, ele aumenta. Então Jesus disse que até os eleitos poderiam ser enganados. O engano seria, o mato estaria na ordem do dia. Aonde nós nos viramos, para onde nós vamos, aonde que nós vemos alguma coisa, ali estamos vendo o engano sendo processado e alcançando muitas pessoas nesses momentos finais da história da Terra, desviando as pessoas da sã doutrina, da verdade. São esses segmentos, esses nichos religiosos espalhados, cada um com o seu nome, essas estruturas religiosas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, que cada um com a sua doutrina, a doutrina de homens, repleta de enganos. É nesse momento que se faz necessário a sã doutrina. É preciso a sã doutrina. É preciso entender o que nós acreditamos, o que nós defendemos e o que nós proclamamos. João 8,32 é o que está escrito aqui na palavra. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. A doutrina que tem que ser amada e que tem que estar aliada à nossa vida religiosa deve ser a verdade exarada nas Escrituras Sagradas. A doutrina afeta a vida, porque quando nós estamos em falsas doutrinas, nós somos desviados da verdade para seguir doutrinas de homens. A verdade leva a vida e a Deus. O erro, a morte e a destruição, ela é calcada pela doutrina falsa. Deus quer que conheçamos a verdade e tomou providências a fim de sabermos o que é a verdade. A sã doutrina significa a doutrina verdadeira, como é apresentada pela palavra de Deus. Está escrito, assim diz o Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Isso faz diferença naquilo que a pessoa crê, contanto que seja sincera. Segundo Tessalonicenses diz, está escrito: por isso que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A nossa fé, ela tem que estar centrada na verdade. A verdade é a base para aquilo que nós cremos, para aquilo que nós professamos. Temos que estar em eterna vigilância para não sermos levados pelos ventos de doutrinas. Sabe, Josué, o servo de Deus, ele tinha esse entendimento. Ele compreendia o que era ser um seguidor, aquele que defende a sã doutrina, aquele que vive a sã doutrina. Ele entendia isso muito bem, e você vê o relato da sua experiência de Josué, no capítulo 24, onde ele diz aqui, olha que coisa linda: agora pois temei
a Yahvé, temer a Deus e serviu na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi a Yahvé, servi a Deus. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, ou seja, a Deus, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses dos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nesse momento Deus está falando para milhares de pessoas, quando com certeza vão ver esta mensagem. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa se firmar. Você e sua casa tem que ter um compromisso legítimo e verdadeiro com Deus. Independente do que a multidão apregoa com as suas decisões inúteis de servir a doutrina de homens. Nós não servimos doutrina de homens. Nós não cremos em doutrina de homens. Nós cremos na doutrina da palavra, da verdade, que é lâmpada dos nossos pés, luz dos nossos caminhos, a palavra de Deus. Quantas denominações religiosas têm seguido falsas doutrinas? Acreditado em doutrinas de homens. Quantas instituições religiosas espalhadas pelo mundo apregoam, ensinam doutrinas que são de homens. São tantas essas doutrinas. Você pode me perguntar, mas como é que eles seguem doutrinas que são de homens, se eles têm as escrituras, a Bíblia? Eu também acho isso algo que merece a gente analisar, porque com certeza, amados, as doutrinas de homens têm cativado a mente de muitas pessoas, e quem nunca foi enganado? Mas quando a verdade vem, não há motivo, não há razão para que as pessoas continuem na doutrina de homens, porque o meu podemos provar que a doutrina é verdadeira. Nós temos as escrituras sagradas, vamos fazer o teste na palavra de Deus, como diz aqui Isaías capítulo 8 verso 20, essa memorável declaração, quando ele diz: a lei é o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a luz, verão a alva. Se eles não se fundamentam na lei e no testemunho, se eles não creem nos mandamentos de Deus, e não dão testemunho de obediência a esses mandamentos, eles não vão ver a alva, não vão ver a luz, não vão ver a eternidade, a salvação de Jesus Cristo, porque estão em pecado. Porque pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3 verso 4.
A Bíblia é a prova de toda doutrina, seja o que for, que não se harmonize e ajuste com ela, não deve ser aceito. Olha, quantas doutrinas nós temos visto surgir nesses últimos momentos da história da Terra. A rede de engano tem assustado. Milhares estão sendo enganados por doutrinas de homens. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Isso é óbvio, é claro. Jesus disse: a palavra está escrita, seremos julgados pela palavra. Não há senão uma norma do eternamente direito e do eternamente errado, e esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela que deve nortear, que deve nos dirigir ao porto seguro da verdade, a palavra de Deus. Contra que espécie de doutrina devemos precaver? Nós temos que nos precaver por alguma espécie de doutrinas que possa surgir, que possa ter surgido, que possa ainda surgir? Sim. Efésios capítulo 4, verso 14. Abra na sua. Estou colocando aqui para facilitar a gente ganhar tempo, mas está escrito. Efésios 4, 14. Está escrito assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha aí, meninos, sem amadurecimento, sem entendimento de causa, levados por qualquer vento de doutrinas de homens. Hebreus 13, 9 diz, está escrito, Hebreus capítulo 13, no versículo 9: lemos assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Para que não sejamos levados por doutrinas estranhas, vento de doutrinas, vento de doutrinas é aquela que não é apoiada pela palavra de Deus. Alguns exemplos: vento de doutrina, trindade, a sã doutrina, um só Deus, o Pai. Olha para a Bíblia, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, ponta a ponta, você vai ver quem tem destaque ali é o Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso e o Altíssimo. Ele é o Criador de todas as coisas, e é o conhecimento dele como Deus único e verdadeiro e de seu Filho como único Senhor é que nós podemos ter a salvação. E essas palavras são fundamentadas naquilo que Jesus diz em João 17, no versículo 3. Olha o que diz, Evangelho, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São João 17, versículo 3. E nós lemos assim, está escrito, olha o que diz: e a vida eterna é que te conheço a ti,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Conheça quem? O Pai, porque o contexto aqui é o Pai. Vamos lá, o versículo 1, vamos ler o versículo 1 até o versículo 3 do Evangelho de São João 17. Olha o que diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica-o a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É o versículo 3 agora. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nossa doutrina, a crença no Deus único Pai, aonde ali está a vida eterna, quando nós o conhecemos, quando nós acreditamos que Ele é o Deus único, o Deus poderoso, o Pai, e o seu Filho, o nosso Jesus Cristo, a quem Ele enviou, o único Senhor. Isso é tão profundo que quando você vai para o que diz a palavra de Deus, precisamente quando você lê 1 Coríntios capítulo 8, diz assim, no verso 6: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele, né? Um só Deus, que é o Pai. Sã doutrina, gente. Um só Deus, o Pai. Veio de doutrina, alma imortal. Satanás está trabalhando de uma forma assustadora para incutir na mente das pessoas que existe alma dentro dela, uma alma que sai quando ela morre, que vai para algum lugar eterno. Se foi boa, vai para o céu, de Abraão. Se foi razoavelmente boa, vai para o purgatório. E se foi má, vai para o inferno. Queimar lá, está queimando lá. Essa doutrina de homens, nós não somos imortais, não temos alma imortal, nós somos mortais. A alma que pecar morrerá. A alma somos nós. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Mas a falsa doutrina, que é a base do espiritismo, ela diz que a alma é imortal. Mas a palavra de Deus diz que não. A alma é mortal. Nós morremos. Naquele dia cessa todos os nossos pensamentos. Vamos para a sepultura. Dormir o sono da morte. Os santos aguardarão o dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Serão ressuscitados. Virão à vida novamente, com um corpo que não morre mais, que não se degrada mais. Mas por enquanto estão dormindo no pó da terra. Adoração a Maria, invocação a Maria como intercessora, grande engano, tremendo engano.
Mesmo porque não se deve invocar Maria como intercessora. Jesus ensinou: tudo quando você pedir, você peça ao Pai, em meu nome, Ele nos considera. Se não guardar iniquidade e pecado no coração, Ele vai ouvir. Não é a Maria, não é a santa, e nem uma santa, porque todos eles estão aonde? Estão no pó da terra dormindo. Não ouvem, não sabem nada, estão lá aguardando até o dia da ressurreição. Não estão no céu, não tem ninguém no céu, exceção dois que foram ressuscitados. Um foi levado com vida, que foi Elias, e o outro que foi ressuscitado, que foi Moisés. Somente. Mas o restante, desde Adão e Eva até nossos dias, estão no pó da terra, aguardando o dia da ressurreição. Adoração a Maria, adoração indevida, porque a adoração é feita ao Pai, e o Pai concedeu que o Filho também fosse adorado, mas uma concessão divina do Pai. O Pai quem mandou que ele fosse adorado pelos anjos, seu Filho, o nosso Salvador, que morreu por nós. Vendo de doutrina, domingo, não tem nada a ver com a Bíblia. Doutrina de homens, como é a doutrina da adoração a Maria, como é a doutrina da alma imortal, como é a doutrina da Trindade. Doutrina de homens. O domingo não está na Bíblia como dia de adoração. Primeiro dia da semana, levantado esse dia na antiguidade pelos pagãos, Roma pagã, ela levantou o domingo, lá no passado, ungido, para a adoração ao principal deus de Roma, que era o sol. É tanto que a palavra domingo em inglês, Sunday, traduzido é o dia do sol. Sunday, sun, sol. Day, dia do sol. O domingo é o dia do sol, de adoração ao Deus principal de Roma. Primeiro dia da semana foi levantado por Roma pagã para adoração ao principal Deus de Roma, que é o sol. Falsa doutrina, doutrina de homens. Como chegou aos nossos dias? Através da tradição, doutrina de homens. Filtrou-se dentro do cristianismo, através de Roma papal, chegou até os nossos dias. E hoje, as denominações religiosas, elas têm um domingo como um dia santo. Hoje, o papado está fazendo um trabalho minucioso, detalhado, para levantar o domingo de uma forma mais criteriosa nas obrigações de adoração, de descanso. Está levantando o domingo como dia ecológico para salvar a terra do aquecimento global. Ele chama o domingo como o dia da família, o sábado verde, ele chama de sábado também. Mas não é só o padre que está fazendo frente a esse trabalho, está correndo o mundo todo, preparando a mente dos grandes, dos poderosos, dos dirigentes do mundo, do povo, para que o domingo seja levantado mais criteriosamente, numa dimensão de santidade, de santificação e de descanso. Porque o domingo tem que ter esse peso para essas denominações religiosas que povoam a terra? É porque na concepção deles, esse domingo, ele é um dia
no dia santo e não no sábado. E na concepção de Roma, esse domingo, primeiro da semana, é a marca de Roma papal. Ela disse que o domingo é a marca deles de autoridade religiosa. É a marca. Essa falsa doutrina do domingo é implementada, levantada para ser a marca da besta de Apocalipse 13:17. Contrário a essa doutrina, que é o sábado, o Shabat, o dia de descanso que Deus levantou lá no Éden, quando não existia judeus, não existia adventistas, o sétimo dia, só existiam ali Adão e Eva. Ele levantou-nos sétimo dia da semana, na criação, para que fosse um dia santo, um dia abençoado e um dia de descanso. Mas a doutrina de Roma papal, a falsa vento de doutrina, é contra a doutrina de Deus em todos os termos. Natureza de Cristo antes da queda, natureza de Cristo depois da queda, natureza de Cristo antes da queda. O que eles ensinam? A falsa doutrina, o vento doutrina é que Cristo veio a essa terra com a natureza de Cristo, com a natureza de Adão antes da queda. Mas a Bíblia não ensina isso. Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda, depois que Adão havia pecado. A natureza que Cristo veio, sua natureza humana, é com a natureza de Adão pós-queda, susceptível às tentações, a ser tentado. E ele mesmo disse que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Para nos dar exemplo de que nós podemos, com a natureza de Adão pós-queda, vencer o pecado em nome de Jesus, no poder de Deus, porque Jesus venceu. O poder de Deus, com a natureza de Adão pós-queda, ele venceu. Ele não pecou, ele obedeceu aos mandamentos do Pai, à sua santa lei. Assim também nós podemos obedecer os mandamentos do Pai, à sua santa lei, contrário do que ensina as religiões. Com a verde doutrina, diz que não é possível você guardar a lei de Deus. O homem não pode, não tem condição de guardar a lei de Deus. Bem, na sua natureza, sem Cristo, ele não guarda o mesmo não. Mas se ele tiver Jesus Cristo na vida dele, se ele se converter ao Senhor Jesus, se converter a Deus, permitir que o Senhor Jesus viva nele, ele vai obedecer. Pelo poder do céu, ele vai obedecer os mandamentos de Deus. Jesus mesmo disse, João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu amar o Senhor, como ele me amou, como ele me ama, né? Se eu amar o Senhor, eu vou obedecer os mandamentos por amor. Porque eu posso dizer, como Paulo disse em 2 Gálatas, capítulo 3 Gálatas: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, é a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou sem mim. Ele vai viver em mim. Então é possível viver com a natureza de Adão pós-queda, obedecer os seus mandamentos e a sua santa lei. Sábado lunar, doutrina de homens. Não creio no sábado semanal, 6 dias de trabalho, 7º dia de descanso. Não creio. É a doutrina que está permeando tudo que é lugar por aí. Eles creem que o sábado lunar acontece em um determinado período da lua. Quando a lua aparece nesse determinado período, pode cair numa quinta, pode cair numa sexta. Ali é o sábado lunar, então é aquele dia de descanso.
Outros creem que o sábado só começa depois, quando amanhece o dia, e não no pôr do sol da sexta-feira. Gente, é doutrinas, falsa doutrina por cima de falsas doutrinas. Doutrina de homens. A prática de não dizimar, ofertar, outra doutrina de homem. Eles não creem que se deve devolver o dízimo, a oferta, para a obra, para o trabalho. Que eu tenho que dar alimento, pegar recurso, dizimar alimento. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o dízimo é verdadeiro, a oferta é verdadeira. Deus se alegra, aquele que dá, Deus, aquele que dá com alegria, não é? Que devolve para a obra, para o ministério. Agora, está em você fazer a devolução correta para alguém que está vivendo algum trabalho que está sendo feito com base na sã doutrina. É diferente. Você não pode estar alimentando grupos, movimentos religiosos que não vivem essa doutrina, que pregam a falsa doutrina, a venda doutrina. Você não vai devolver para eles, manter eles com recursos de dízimo e oferta. Mas existe, se você conhece, grupo de trabalhos que vivenciam essa doutrina, que pregam essa doutrina, que vivem essa doutrina, defendem, ensinam essa doutrina, você tem que apoiar, com certeza, os dízimos e as ofertas. Pessoal, bem, são tantas e tantas heresias que, se fosse ficar aqui falando, ia por um tempo bem demorado. São muitas heresias que estão surgindo. É tanta coisa que assusta. Nós temos que vigiar para não sermos enganados. Para que aproveito as Escrituras? As Escrituras inspiradas por Deus e último para o ensino. 2 Timóteo 3,16. O ensino verdadeiro, a doutrina verdadeira, a sã doutrina. Que a advertência foi dada a Timóteo quando ele se preparava para o ministério evangélico. Uma advertência foi dada para aquele servo do Senhor. Ele diz: até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, o ensino da doutrina, né? ao ensino, e tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida dela, não deixa ela ser contaminada, não permita que aconteça vento de doutrinas, que o que é pregado, o que é ensinado, seja a sã doutrina. A sã doutrina, que solene recomendação e foi feita como da sua obra pública. Olha só, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Olha só, conjuro que perante Deus e Cristo Jesus, Pai e Filho. Não é trindade, Pai e Filho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. Amados, tem que ser assim. Por que disse o apóstolo Paulo que esse dever era tão imperioso, hein? Por que é tão importante isso? Por que é tão necessário isto? Olha o que diz aqui, 2 Timóteo 4, verso 13, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina.
cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Você exorta, você corrige, você repreende, mas eles não assim. Preferem se entregar às fábulas. Por favor, nós temos ensinado a sã doutrina, procurado viver a sã doutrina, defendido a sã doutrina. Não tenhamos desvio. Amados irmãos, não tenhamos desvio. Firmes nessa palavra viva e gloriosa. Cercação de mestres, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Quantas fábulas, quantos enganos, quantas ideias mirabolantes, quantos ventos de doutrinas. É assustador o que nós estamos vendo. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte: conhecereis a verdade nos libertará. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria